Ok. Graça e paz, irmãos, mais uma vez. Amém. Que bênção, né? Estamos aqui com esse chamado, né? Tem um chamado muito forte em nossas vidas. E quando eu vejo o apóstolo Paulo dizer que esse chamado, ainda eu estava no ventre da minha mãe, aí que é muito difícil, né? A gente sabe que Deus, Ele nomeia antes mesmo que a gente nascesse. Você sabia disso ou não? Porque Deus tem um projeto em nossas vidas. Às vezes eu ainda estava em forma embrionária, nascendo, e Deus já com um projeto na sua vida. Deus, Ele tem um chamado em nossas vidas. Às vezes não dá para compreender tudo, porque são tantas situações, mas temos um Deus que cuida de nós, um Deus que tem nos chamado e temos uma missão. Eu estava em João Pessoa, Marisa, e a gente estava procurando uma igreja, né? Porque nós vamos passar lá 4 dias apenas. E de repente, eu disse, Marisa, vamos ver se a gente acha uma igreja por aqui por perto. A gente foi tentar, né? E quando a gente encontrou, era numa escola bíblica dominical, e a música que estava cantando era essa: eu tenho um chamado, o evangelho a proclamar, e eu fui um escolhido. Você que está nesta noite aqui, não sei se você já parou para pensar na obra que Deus tem na sua vida. Apesar de sermos o que somos, apesar de todas as nossas limitações, eu vejo na Bíblia dizendo assim: olha, não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu escolhi você, e já nomeei você para que você dê fruto, e o fruto permaneça, a fim de tudo quanto pede ao Pai, Ele vos conceda. Nós estamos durante esses dias, final de semana, nesse congresso da família, trabalhando com esse tema, chamado para amar a Deus em família. Eu percebo na Bíblia com clareza Deus preocupado com Adão, com Eva, não é verdade? E Deus perguntando por ela, para ele, e ele conversando com Deus, falando da queda naquele momento, e Deus foi procurá-lo. Deus não desistiu daquele casal que havia caído na desobediência, distanciou-se, não é, da verdade de Deus. Os patriarcas, a gente vai ver Deus chamando Abraão e também a sua família. Não chamou apenas Abraão, mas chamou também Sara. E houve um momento na vida do patriarca que Deus disse assim: Abraão, escuta Sara, ouve Sara, Abraão. E às vezes, né, nós precisamos aprender a escutar também a esposa, a escutar a família. E o esposo escutando a esposa e vice-versa. Porque nós estamos nessa caminhada juntos. Não é? Talvez a esposa olhe para o esposo agora e fale: me escute mais, viu, meu filho? Colherzinha, né? Eu vi a irmã já olhando ali para o esposo: escute mais a sua esposa. Mas isso é muito importante. Essa chamada é em conjunto, é a família. E eu tenho uma admiração especial por um homem na Bíblia que ele perseverou muito. Ele perseverou na sua chamada, ainda muito jovem. A Bíblia às vezes não conta muito detalhe, o dia do casamento, mas ele era um homem que tinha sim uma família. E esse homem, ele foi chamado por Deus e não se achava capaz para a chamada. Ele achou que essa chamada para ele era muito forte, até porque ele ia substituir um grande líder, não é? Um dos maiores nomes do Antigo Testamento, um homem que é um tipo Cristo, Moisés, né? O Messias, Moshe, transliterados, Messias, né? O enviado. Moisés é um tipo Cristo, né? Libertando o povo da escravidão do Egito e levando para Canaã. A proposta era essa: a terra que mana leite e mel. E Josué, depois de uma caminhada muito grande com Moisés, servo de Moisés, ele era como que fosse o escudeiro de Moisés. Ele recebe uma chamada de Deus. E a gente vai ver que em toda a caminhada de Josué, a fidelidade desse jovem que foi chamado por Deus, a sua prontidão em servir, sempre estava pronto para servir. Quando teve aquela dificuldade lá no bezerro de ouro, naquela idolatria, sabe onde foi que Josué estava? No sopé da montanha, esperando Moisés trazer as tábuas. Josué, ninguém vê ele envolvido em nada
não é, que estivesse aborrecendo a Deus. É verdade que quando o acampamento houve algumas pessoas profetizando, ele foi dizer a Moisés, e Moisés está preocupado com isso, Josué? Eu queria que todos fossem profetas. E ele também aprendia a ouvir a exortação do seu líder, e era alguém extremamente obediente a Deus, e a Bíblia diz que o Espírito Santo, o Espírito de Deus habitava nele. E eu gostaria de ler alguns textos desse livro. Se você ver o começo, talvez bem conhecido no capítulo 1, né, do livro de Josué, a gente vai ter uma referência no livro, vamos trabalhar, é um sermão não biográfico, mas um sermão temático, falando sobre o chamado dele em família, porque ele apresenta assim a sua casa, servindo ao Senhor. Essa era o desejo do seu coração que ardia. E no livro de Josué, a gente vai ver toda a história, né, de como os israelitas conquistaram a terra de Canaã após o seu chamado. E a gente vai perceber também que a conquista de Canaã foi comandada por esse homem, esse general, totalmente instruído por Deus, pelo Espírito Santo e o servo Moisés. Capítulo 1, vamos lá, de Josué, a gente vai ver inicialmente a chamada dele. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, em algumas traduções, servo de Moisés. Versículo 2: meu servo Moisés está morto. Prepara-te agora, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Deus chama, e agora Deus vai começar a fazer promessa ao seu servo. Irmãos amados, Deus chamou você e sua família, mas sua família tem promessa de Deus. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Deus tem promessa de estar presente na família, é o Deus da família. Meu servo Moisés está morto. Então ele diz assim: como disse a Moisés, eu também vos dei, como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes com a sola do teu pé. Em toda a terra que você pisar, você vai conquistar. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio ao rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, onde o sol se põe. Versículo de número 5, a igreja pode ler? Esforça-te e sê corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim será bem-sucedido por onde quer que andares. Não afaste de tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Versículo 9, toda a igreja. Pai querido, obrigado por essa promessa, ó Deus, da tua presença conosco, ó Pai. A tua presença, ó Deus, não apenas com Josué, mas com todos os israelitas, ó Deus, mas também com a sua família. Pai querido, queremos agradecer porque ao longo dos anos o Senhor tem sido o nosso refúgio e a nossa fortaleza, ó Pai. O Senhor tem sido o socorro bem presente em nossas vidas. Queremos agradecer e engrandecer teu nome, ó Pai, porque, ó Deus, recebemos um chamado da tua parte para te amar, ó Deus. Ouve Israel, o Senhor teu Deus, ouvindo, ó Pai, a tua palavra, amando de todo o coração e de toda a nossa alma. E a proposta, ó Deus, do tema do congresso, ó Pai, é amar em família.
Pai querido, nenhum sucesso no mundo pode justificar um fracasso no lar. Nos ajuda, ó Deus, a buscar em Ti, ó Pai, forças para que cada dia possamos estar juntos, orando uns pelos outros, orando pela família, orando pelos domésticos da fé, orando, ó Deus, para que cada dia a Tua graça não se aparte da nossa vida, ó Deus, e possamos andar de mãos dadas, como diz o profeta, andarão dois juntos sem que ele haja acordo. Meu Deus, nos ajuda a lembrar, meu Deus, que o caminho não é fácil, a estrada é difícil, mas quando nós Te amamos, ó Deus, sobre todas as coisas, Tu és o Deus da misericórdia, da graça, do favor, da beneficência, Pai, o Senhor é Deus que nos ajuda. Obrigado por cada família aqui representada. Ó Pai querido, coloca no amor, no nosso coração, no seio da família, que haja perdão, que haja, meu Deus, a paciência, que haja a tolerância, que haja a cortesia, e o Teu nome seja engrandecido, ó Pai. Em meio às guerras de Josué, ele tinha uma estabilidade familiar, ó Pai, porque até o fim, na hora, ó Pai, da despedida, ele disse: eu e a minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Obrigado porque essa fidelidade, ó Pai, dá um destaque na vida desse Teu servo, ó Deus, e quantos congressos, famílias, também, ó Deus, alimentado por essa palavra, Te serve, ó Deus, na esperança de toda a sua casa também, ó Deus, está salva, assim como foi a experiência de Noé. Ele pregou, não quiseram ouvir, mas a sua família ouviu, a sua esposa, seus filhos, e ali houve salvação. Louvado seja o Teu santo nome. Então, Deus, que assim haja salvação nas casas, salvação na família, para a glória do Teu nome. Oramos no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Amém. Eu li essa abertura e, apesar de uma palavra de tanto otimismo, Deus falando com Josué que seria com ele como foi com Moisés. Todo o sucesso de Moisés, vamos dizer assim, é claro que Josué, ele percebia o desgaste que Moisés sofria na liderança. Todos nós sabemos do conselho de Jetro, o sogro de Moisés, porque Moisés estava cansando a todo mundo, cansando a ele mesmo, e não tinha tempo para a família. Houve toda uma orientação, e Josué, ainda jovem, acompanhava todo o processo, e ele percebia também a importância da gente ter tempo para Deus, tempo para a família. Às vezes, meus irmãos, a tirania do urgente é tão grande, tanta coisa que acontece, que parece que a gente não tem tempo nem mais estar em casa. Eu estou percebendo essa mesa o tempo todo aqui. Ontem teve aqui um momento onde os jovens cantavam, e eu cheguei a pensar que ia ter uma encenação, a importância. Eu poderia até, na continuidade da mensagem, chamar uma família aqui para sentar, enquanto nós estamos aqui apresentando essa mensagem, da importância da família, do calor humano, da presença dos irmãos apoiando um ao outro. E eu fico pensando que muitos heróis da Bíblia foram homens que não tiveram muito sucesso na família, infelizmente. Não tiveram. A gente aqui, Josué, por exemplo, a gente não vê nenhum tratamento de irmão, nenhuma dificuldade, mas a gente percebe que Josué, o homem de Deus, ele valorizava sim a família, a sua tribo, e buscava em Deus sempre, acredito, orando para que Deus fizesse ele feliz em toda a sua jornada. Eu não posso deixar de ler o texto, Josué, muitas vezes chorando, sofrendo, porque via também a sua família sofrendo, morte no acampamento, quando a família estava em pecado. A gente vai perceber, irmãos, que esse chamado para amar a Deus implica em comprometimento com a sua palavra, em obediência. Enquanto a gente está obedecendo, pode ter certeza que a vitória é certa, mas a desobediência, a idolatria, o afastamento de Deus certamente vai terminar destruindo a família. A gente percebeu que Josué, depois da grande vitória em Jericó, os muros caíram. Quem não lembra daquela música? Vem com Josué, lutar em Jericó. E Josué, ele venceu, foi algo maravilhoso. Raabe escapou, uma história brilhante, só louvando a Deus. Quando dá o grito, obedecendo ao Senhor, o muro cai ao chão. Mas, irmãos, em seguida,
no capítulo 7 e o versículo 6 de Josué, tem uma experiência, a gente vai ler alguns textos. Então Josué agora, ele tinha perdido a batalha, ele estava caído, chorando, Josué, porque teve uma grande vitória ali, ganhando para aquela cidade de Jericó, mas uma cidade tão pequenininha, ele perdeu, e perdeu porque o povo estava em desobediência. Sabe quando a família começa a perder? Sabe quando a família começa a descer a ladeira e cair? Quando está em pecado, quando está em desobediência. Eu estou falando aqui de uma forma geral, a família israelita sofrendo. Josué nesse momento rasgou as vestes e prostou-se com o rosto em terra, perante a arca do Senhor, na presença de Deus, até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e eles jogaram terra sobre a cabeça. Veja o verso 7. E Josué disse: Ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazeres morrer? Antes tivéssemos nos contentado em viver além do Jordão. E a gente vai ver durante todo esse relato o lamento daquele homem cheio de energia, cheio de coragem, cheio de força, sofrendo, mas porque havia anátema no meio do povo. Vou repetir: quando existe anátema dentro da casa, quando existe um Acã dentro da família, toda a família geme. Os irmãos conhecem a história de Acã. Quando tem um Acã dentro de casa, a família sofre. Às vezes você está até bem, mas tem um Acã, tem alguém em desobediência, tem alguém distante de Deus. Eu estou acompanhando agora uma família que está sofrendo muito por conta da rebeldia de um dos membros da sua família, e está tirando a paz de toda a casa, porque está num pecado. A família foi chamada para amar a Deus, mas infelizmente tem os rebeldes. Nós sabemos da história do começo do primeiro casal, Caim, Abel, mas Caim não dava a Deus o melhor. Caim não tinha interesse nas coisas de Deus e matou o seu irmão, derramou o sangue do seu irmão. Uma família, a primeira família, nossos pais, que foram chamados para ter aquela comunhão no jardim, na viração do dia, de ter todo aquele acolhimento, foi desobediente. E eu quero dizer em alto e bom som a mensagem desta noite: a desobediência vai levar à queda. A desobediência a Deus vai levar ao castigo. Então, meus irmãos, diz aqui o texto, Josué agora chorando, e ali ele até desejando, até quem sabe lembrando dos seus conterrâneos, da sua geração, que disseram: para que Deus nos trouxe aqui para morrer no deserto? E Josué era daqueles espias corajosos. Josué sempre trazia ânimo. Quando 10 homens diziam que não dava para conquistar a terra, ele e Caleb disse: dá sim, porque Deus é conosco, e esse gigante não é nada diante de Deus. Quando a família está em oração, está em comunhão, pode se levantar, o gigante se levantar, vai cair por terra, e o nome do Senhor será glorificado nesta casa e nesta família. Talvez você, nesse momento no congresso, está vivendo uma dificuldade, um gigante tem se levantado na tua casa. Você crê que esse gigante cai? Porque Josué viu aquelas muralhas caindo, e foi um homem, talvez a gente na Bíblia não tenha um jovem tão ousado como Josué, além de ser consagrado. Os irmãos lembram que a idade que Josué ele faleceu? Eu estava vendo uma nota curiosa, né? 110 anos. Ele já entrado de dia, a gente vai entrar daqui a pouco nesse texto para observar. E algum comentarista, ele comentava que Josué, ele tem a sua semelhança com José. Isso mesmo. José do Egito, não estou falando a nível de família, mas a sua obediência e o seu comportamento. Você não vai encontrar rebeldia em Josué, vai encontrar ele chorando por causa do pecado, como também José chorava. E José morreu com 110 anos também. 110 anos morreu, faleceu José, e faleceu Josué aos 110 anos. E 110 anos na presença do Senhor, irmãos. 110 anos fazendo a vontade de Deus, obedecendo ao seu líder, ouvindo, e o tempo todo ele dizia: lembra o que Moisés nos ensinou. Ele era até o líder, não, esquece Moisés, foi Deus, mas ele lembrava do seu líder, ele lembrava dali, de todo o cuidado de Moisés. Moisés não foi esquecido. Você vai ficar impressionado que o livro todo, ele vai falar de um líder que cuidou dele.
E ele sabia das lutas de Moisés, ele sabia que Deus mandava sair água da rocha, e Moisés estressado feriu a rocha. Ele sabia das lutas, porque não tem nada fácil. A gente não vai aqui pintar, dizer que o cenário para a família hoje no Brasil, no mundo está fácil. A gente sabe que tem muitas famílias nesse momento chorando em lágrimas, lares divididos, destruídos, porque o diabo veio para isso, matar, roubar e destruir. E a gente vê aqui, irmãos, Josué vencendo 31 reis, 31 reis, foi bem sucedido por onde ele andou. E eu fiquei impressionado, vendo aqui todos os relatórios de Josué, as suas vitórias, sua campanha vitoriosa, e a promessa de Deus se cumprindo, no capítulo número 21, veja aí por favor, 21 verso 45, bastante conhecida essa palavra, e Josué ele esperava realmente em Deus. A igreja pode ler comigo? Nenhuma palavra... Tudo vai se cumprir na minha vida, na tua vida também. Vai. Às vezes você chora, você senta, você lamenta, dizendo Deus esqueceu de mim. Josué também teve esse momento. Mas Josué sabia que aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu, ele jamais deixaria só. Eu jamais te deixarei, jamais desampararei. Você talvez pense, às vezes pensa mesmo, a alma fica abatida e você todo desamparado. Deus não vai desamparar você nunca. Deus está presente com você. E teve uma guerra de Josué, a guerra, uma luta tão grande, e Josué fez algo que ninguém tinha feito antes. Ele orou para o sol parar. Orou, porque ele se escureceu, os inimigos vão ganhar. E ele fez: Senhor, que o sol possa parar aqui, e a lua pare lá em Gibeon. Para o movimento, porque o Senhor vai me dar vitória, e eu quero essa força. Na hora Deus atendeu. Quem crê, diga amém, irmãos. Deus, para dar vitória a você, ele abala o céu, abala a terra, abala o mar. Ele faz o que ele quiser, para a glória do nome dele. Ele dá vitória ao seu povo. Você não se acha condições, a luta está se agravando, mas Deus vai fazer algo maravilhoso na tua vida, na tua história. Ele fez assim na de Josué. Meus irmãos, onde foi que o Espírito Santo de Deus me levava enquanto eu estava lendo esse livro? Eu resolvi fazer essa leitura, e hoje pela manhã, quando nós estávamos ali, né, pela manhã, e também a diaconisa estava falando alguma coisa sobre Josué, sobre a sua vida, hoje logo cedo no nosso matinal, na oração, e eu fiquei observando aqui, por exemplo, vejam bem, capítulo 23 agora, Josué, ele exorta o povo à obediência, em todo momento, pastor Abisaí. Josué vai dizer assim: obedeça a palavra, lembra da promessa de Deus, está de acordo com a palavra, se você obedecer a palavra do Senhor. Veja o verso 23, há muito tempo depois, o Senhor havia concedido a Israel descanso de todos os seus inimigos em redor. Foi muita luta, irmão, muita luta, mas ele concedeu descanso. Vamos ver o que é que está escrito aí. E Josué já estava como? Velho, de idade, e a idade dele muito avançada. Josué viu as guerras, ele conquistou guerra. Ele viu, por exemplo, quando ele estava naquela batalha, ele era um dos líderes, quando Moisés levantava as mãos, e quando Moisés levantava a mão, o povo ganhava. Quando você, presta atenção, os pais daqui, levanta a sua mão, pai, por favor, levanta a sua mão, faça assim a oração, porque quando você está com a mão levantada, o teu filho está tendo vitória. Vamos levantar as mãos, orando, é assim que Deus usa a minha vida e a tua. Vamos dizer amém? Amém. Então observe que Josué agora de idade já avançada, e ele começa a conversar, e eu achei impressionante, quando ele, o meu tempo está chegando, eu vou embora, e ele diz assim ao povo, conselho, ele dá muitos conselhos ao povo. Veja o versículo de número 6, desse mesmo capítulo: esforçai-vos para guardar e cumprir tudo que está escrito no livro da lei de quem? De Moisés, para que dela não vos desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda. Sabe o que é que eu penso? É que esse homem que amava a família, esse homem que amava a Deus, ele não esqueceu da sua chamada. E na sua chamada, Deus orientou: não tenha medo, tenha coragem, não te desvie, olha para frente, olha para Jesus, nem para a esquerda, nem para a direita. E uma das coisas que me chama a atenção, eu tinha um professor de grego no seminário, eu já disse aqui isso uma vez, pastor Clóvis, e ele dizia assim: varões, faça que nem Josué e Calebe, persevere. Só vai entrar na terra prometida quem perseverar.
Aquela geração de Josué, ninguém entrou, porque Josué perseverou, era obediente, andava com Deus, examinava a palavra, andava com o Senhor, e Deus deu vitória a ele. E ele dizia para o povo, não esqueça da palavra, verso número 7, não vos mistureis com quem? Com essas nações. Irmãos, é tão sério isso, Josué fala até o final. A gente às vezes percebe muitos crentes se misturando, sabe? Lá no Salmo 1 diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos, e não se detém no caminho dos pecadores. E Josué disse, olha, tem muita nação, Deus já nos deu paz, mas tem muita gente por aí, viu? Tenha cuidado para não se misturar. E ele disse, não se misture. Eu não sei qual é a lição que você pode tirar disso. Com essas nações que ainda resta entre vós, porque ainda ficou aquelas nações, mas não mais com poder de guerra, mas estavam por ali. Nem mencioneis o nome de seus deuses. Sabe o que é que Josué estava preocupado? Com a idolatria, porque ele sabe de onde veio Abraão, Isaac e Jacó. Abraão e seu pai, Tera, quando vieram da idolatria, e Deus abominava isso. Ele tenha cuidado, esse povo são idólatras. Irmãos, às vezes a gente diz assim, não, eu falo com todo mundo, claro que a gente deve falar, a gente deve respeitar. Agora cuidado para não se assentar, para não compartilhar, para não viver a vida do pecado. Cuidado, porque Deus ele nos chama para uma vida de santidade sem mistura. Não mencione os nomes dos deuses dele, não jurei por eles, nem cultueis, nem vos inclineis diante dele. Eu acho muito importante ler esse texto, mas a gente vai dar uma caminhada lá no versículo 12, 23, 12. Vamos lá, o que é que está escrito? Porque se de algum modo, essa palavra é para você, viu, irmão? Para mim também. Eu contava ali recente, vejam bem. Se de algum modo vos desviardes e vos associardes às nações que ainda restam entre vós, e com elas vos casardes e vos tornardes amigos dela. Versículo 3, a igreja vai ler comigo, vamos lá? Sabei com certeza a gente tem que ter cuidado com quem estamos nos associando, com quem estamos nos misturando, com quem você recebe dentro de casa, e a conversa que surge dentro da tua casa, lá na tua sala, no interior da tua casa. Tenha cuidado. Aqui Deus diz assim, olha, separa dele, povo meu. O apóstolo Paulo também falando aos Coríntios, ele fala justamente sobre isso, que nós somos um povo santo, nós precisamos realmente essa palavra separar. E aqui Josué ainda tinha essa preocupação, porque o povo era inclinado à desobediência. Irmãos, vamos ver o versículo de número 3, fala sobre isso. Vamos dar uma caminhadazinha. Veja o versículo 14, para a gente entrar realmente no que Deus tem colocado no meu coração. A igreja comigo, vamos lá? Hoje vou pelo caminho e sabei no coração que não falhou de todas as boas coisas que o Senhor, vosso Deus, falou a vosso respeito. Nenhuma delas falhou. Ele repete, a fidelidade de Deus vai se cumprir tudo na tua vida. Agora a gente tem que ter cuidado com quem estamos nos embaraçando, ter cuidado com essas conversas, essas amizades, esses compartilhar. Deus não se agrada. Deus chamou a gente para uma vida de santidade. E Josué é impressionante como ele toca nesse assunto o tempo todo. Ele está indo embora, ele só está morrendo. E ele diz mais: e sucederá que quando assim vierem sobre vós todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós todas as ameaças, até vos destruir de toda a boa terra que deu o Senhor vosso Deus. Irmãos, o perigo é quando a gente está violando a vontade de Deus. Mas ninguém viu, ninguém está vendo, isso faz tempo, tem que pedir a Deus misericórdia, porque o povo estava violando. Veja o verso seguinte, o verso de número
16: quando transgredirdes a aliança do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servides a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre toda a boa terra que o Senhor deu. Ele vai dizer assim, daqui a pouco mais claro ainda: eu te abençoei, mas eu vou tomar a tua bênção, porque você está se afastando de mim, porque você não está me honrando. E aqui, meus irmãos, toda essa palavra, todo esse livro, as conquistas, as promessas de Deus, tudo se cumprindo, e Josué agora se despede do povo. Ele agora manda chamar os juízes, no capítulo 24, verso 24, talvez o capítulo mais conhecido, verso 24, o versículo número 1, Josué 24, 1. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo, assim, irmãos, um comentarista diz assim, nesse momento Josué estava sendo profeta, Deus estava falando através da boca dele. Ele diz assim: assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses, idolatria. Veja de onde vocês vieram. Então, eu porém tomei a vosso pai Abraão da além do rio e fiz andar por toda a terra de Canaã, também multipliquei a sua descendência e dele a Isaac. Aqui ele vai fazer um levantamento histórico de tudo que Deus fez, trouxe aquele povo, Abraão para uma terra que não conhecia. E aqui, meus irmãos, eu quero dar um salto aqui para o versículo de número 13. Veja o que Deus fez com Israel no passado e faz conosco hoje. Verso 13. A igreja pode me ajudar? Deus, ele deu tudo. Um comentarista, ele diz o seguinte: parece que a gente está lendo Efésios capítulo 2, versículo 8. É pela graça. Você receber a graça de Deus, é favor de Deus. Tu moras, Deus tem que dar o pão de cada dia. E ele diz assim: olha, tu vai de uma terra, está tudo pronto. Eu estou dando essa terra pronta para você. Você crê que Deus pode dar algo pronto para a tua vida? E é a graça dele. Deus te deu uma casa, Deus te deu uma esposa, Deus te deu um esposo, Deus te deu um filho. É Deus que dá. O homem não tem nada se não for Deus que ele faça isso. E aqui Josué estava lembrando que ele está indo embora e Deus fez tudo. E aqui vem a renovação da aliança. Versículo 14 e 15, vamos ler de um fôlego só, vamos lá? Agora, pois, e serviu com verdade. Olha a palavra: e deitai fora. Repitam assim: serviço ao Senhor. Mais uma vez: serviço ao Senhor. Ok. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos irmãos, Josué agora apresenta realmente o seu coração está inclinado à obediência ao Senhor. Ele reconhece que Deus deu livramento. A gente assiste aqueles filmes da Record, né, que tem sobre a Terra Prometida. E é impressionante que tem aqui umas imagens, né, que é criada lá, efeitos, né, especiais. E a gente vê os anjos, o povo, o inimigo já meter a espada, não é um anjo dá livramento. Eu acredito, houve algum livramento aí, houve muito livramento. Quantos livramentos Deus dá a gente por dia que a gente não percebe? E ali a gente viu Deus fazendo um milagre, e ele reconhece que não tinha condições. O que me chama a atenção, irmãos, e eu preciso falar isso para a igreja: Josué com 110 anos, cansado, já velho, entrado em dias, morrendo, e ele chama juízes, chama todo o povo para conversar.
já agora experimentado, um guerreiro velho, e ele quer dar alguns conselhos, assim como ele recebeu também ali do Senhor, quando Moisés morreu. O que Josué quer dizer? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, eu fiquei pensando nesse capítulo, essa declaração de Josué, para todos nós hoje, a gente lê tanto sobre isso, mas o que significa isso? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esta é uma pergunta grande, quando a gente começa a entender a importância da nossa família estar na presença do Senhor. Precisamos orar mais. Você tem orado pelo seu irmão? Tem orado pela sua irmã? Tem orado por alguém que você sabe que está deixando o caminho do Senhor? Porque Deus, Ele quer de volta, Ele quer sua casa servindo ao Senhor. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir, e quero juntar você lá no céu. Eu quero me encontrar com Jesus, com a minha família. E às vezes a gente está preocupado com o mundo inteiro, e dentro de casa a gente está perdendo alguém. Então Josué, ele quis dizer que a casa dele vai servir ao Senhor com fidelidade. Antes de mais nada, então ele aqui fala essa verdade sobre o desejo desse versículo. Josué está fazendo uma declaração sobre o que mais importa para ele, é a sua família. O mais importa para ele são os membros, seus queridos, seus entes queridos. Isso me faz lembrar de uma fábula, de uma historiazinha, que alguém muito aperreado, precisando de muito dinheiro, e estava numa situação difícil, e estava pedindo um sinal, porque queria aquele dinheiro para resolver seus problemas, e estava com a sua filhinha, andando, pensativa, e de repente um fenômeno acontece. Nessa fábula diz, abre uma pedra e uma caverna, e ela fica assustada olhando aquilo ali, e diz o seguinte, olha, pode entrar, que ela viu que estava ouros, pedras preciosas, brilhantes, tal, pode pegar o que você quiser, mas só não esqueça do mais importante. E ela entrou com a filhinha dela, e ela pegou, ficou empolgada, começou a guardar aquelas pedras preciosas, e ficou tão empolgada, e aquela caverna estava já se fechando, e a avó repetia, pegue o que você quiser, mas só não esqueça o mais importante. O que foi que ela esqueceu? A filha dela, todo mundo sabe da história. Às vezes, sabe, irmão, a gente está esquecendo o que mais importa. O que mais importa na nossa família. Se a gente despreza a família, a Bíblia diz que nós somos mais pior do que o infiel. E precisamos orar pela nossa casa. Josué, quando reúne todas aquelas tribos de Israel, lá em Siquém, ele convocou os líderes, juízes, oficiais, e durante este tempo, ele os leva a uma jornada histórica, lembrando tudo que Deus já fez, tudo que Deus já fez na sua casa. Pode ser que você esteja passando por uma grande luta agora, mas Deus te ajudou até agora. Deus deu um escape para você até agora. E por que Ele vai te deixar agora só? Vamos continuar servindo ao Senhor, porque Deus é fiel. Diga para seu irmão, Deus é fiel na tua vida. Deus é fiel na sua vida. E aqui, meus irmãos, eu queria apresentar rapidamente, já pensando no final dessa reflexão, de todo esse texto, da toda essa vida de Josué de lutas, porque a vida não é fácil para ninguém. Josué lutou até a sua idade. Talvez você não tenha o tipo Jó. Jó passou mais de 40 anos, depois de todo sofrimento, com uma vida farta, com saúde, e morreu numa boa velhice. Josué, ele morreu bem com Deus, mas ele estava lembrando de todo o sofrimento, de todas as lutas e as conquistas, e ele aconselha a nova geração a andar com Deus. E aqui, meus irmãos queridos, eu queria destacar algumas questões, por que é importante servir ao Senhor. A primeira questão, cada um deve servir e tomar essa decisão. Eu já vi alguém dizendo assim, pastor, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Na medida que você crê, toda a tua casa vai ser salva. Será que essa é a compreensão? Eu sou crente, então todo na minha família vai ser crente. Olha, o significado do texto é o seguinte, na medida que tua casa for crendo, eles serão salvos. Você crê, evangelize, testemunhe, porque na medida que eles for crendo, eles serão salvos. Alguém já disse que filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Precisa nascer de novo. Então aqui a gente vê o dever próprio, todo Israel. Ele viu coisas grandes que Deus fez. Ele viu as maravilhas que Deus operou. Mesmo os mais jovens estiveram vivos, viu tudo o que aconteceu. E mesmo assim, fizeram opção pelo pecado. Não importa se seus pais eram crentes, ou você e todos os filhos eram crentes. Você ainda deve fazer uma escolha e deve tomar uma decisão. A beleza da salvação, irmãos, é que você não está preso à escolha dos outros. Eu e minha casa
Alguém pode ter dado um mau exemplo na sua vida, na sua família, mas você pode mudar essa história através da sua decisão. Não é porque houve um deslize com seu pai ou com seu avô, tem um histórico não muito bom, mas a graça de Deus te alcança e você é salvo pela misericórdia do Senhor. Independente do que o pai fez, né? O pai não paga pelo filho, nem o filho pelo pai. A alma que pecar, essa morrerá. O povo também via os milagres que foi operado, todo o deserto, Josué viu. Ele poderia ver um milagre grande, como o mar vermelho se abrindo, irmãos. E tinha pessoas que ainda duvidaram do Senhor. Viram os egípcios se afogando no mar, mas ainda duvidaram do Senhor. Cadê Faraó? Faraó morreu, e mesmo assim alguns duvidaram do Senhor e começaram a murmurar. Eles viram a água saindo da rocha, ele viu o maná caindo do céu, ele viu o Jordão, o povo atravessando, ele viu as muralhas de Jericó, aquela geração caindo. Mesmo assim duvidaram de Deus, mesmo assim duvidaram do Senhor. Então, irmãos, a bênção também passada não significa que você, se pecar, vai cair. Eu queria a gente ler um texto que para mim achei interessantíssimo, para a gente perceber o que Josué está dizendo. Quando Josué diz, eu e minha casa serão no Senhor, veja a resposta do povo, 24:16. 24:16, mais um versículo aí. Então respondeu o povo e disse, nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servir outros deuses. Ok, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa de servidão, e o que tem feito esses grandes sinais, mar vermelho, tudo que eles viram, aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos, por meio dos quais passamos. Ô irmão, minha irmã, você sabe que você chegou até aqui, por quê? Por que será que você chegou até aqui com todo esse aperreio? É Deus que está sustentando você. Nós somos testemunha que Deus guardou a gente, Deus tem guardado. Eu vou dizer, e Ele vai continuar te ajudando. Você crê nisso? Ele não vai parar, Ele continua ajudando. Veja ainda o discurso do povo, quando Josué diz, você que escolhe. Aí ele diz assim, olha, o Senhor expulsou diante de nós todos esses povos, até os amorreus, morador da terra expulsou também, e também nós serviremos ao Senhor, porquanto Ele é o nosso Deus. Verso 19 à igreja, vamos lá, bem forte, vamos lá? Então... O povo tinha acabado de dizer que ia servir ao Senhor. Você não pode servir desse jeito não. Porque tem que quer servir a Deus e servir aos deuses. E ele diz assim, se deixardes o Senhor e servir dos deuses estranhos, então Ele se tornará e vos fará mal. Veja o que é que Deus faz. Deus não abençoou até agora, pois se desviar vai fazer o mal. Às vezes para entender isso um pouco, mas tem gente que está em desobediência ao Senhor, vai terminar mal. Esse pecado vai terminar mal. Ele diz o seguinte, ó, e vos fará mal, e vos consumirá. Depois de vos ter feito bem, você vai cair, porque agora está em desobediência. Isso é Josué dizendo ao povo. Vamos lá em frente? Então disse o povo a Josué, não, antes ao Senhor serviremos, não vamos desviar não. E Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmo, que escolheste ao Senhor para o servir. E sabe o que o povo disse? Somos testemunhas. Vamos lá? Deitai, pois, agora, olha o que é que Josué está dizendo, fora todos os deuses estranhos que há no meio de vós. Será que tem deuses estranhos dentro da tua casa? Será que tem algum Deus estranho dentro da família? Se tiver Deus estranho, deitai fora. Porque Deus não vai se associar com o pecado. Tem coisa dentro da casa que tem que sair. Tem costumes que vai ter que sair. Tem programação que vai ter que sair da tua tela. Porque Deus é santo e Ele não vai admitir isso. Há muitas pessoas que acham que pode servir a Deus de todo jeito. Tem palavras que vai ter que sair da tua boca. Tem aquelas músicas que tu curte, que vai deixar de curtir. Porque você agora é do Senhor. Você agora é um servo do Senhor. É isso que Ele está dizendo na linguagem de hoje. Olha, no meio de vós tem coisa estranha.
Inclinai os vossos corações. Tem pessoas que é estranho, numa escola dominical, dia de domingo, faz todo tipo de programação, mas não vem para a igreja. Isso é estranho. Deus não se agrada disso. A gente fica fazendo apelo, o pessoal dando prêmio, dando mimo, e chamando, e o povo sem querer vir. Pois haverá um tempo, o profeta diz que vão procurar a palavra de Deus e não vão vir mais. Vão procurar, vai ter fome de pão e sede de água. Mas é fome e sede de água não, é fome e sede de ouvir o quê? Será que a gente está vendo os sinais que estão acontecendo no mundo inteiro, irmão? Estados se acabando tudinho, o sofrimento, alguma coisa estranha está acontecendo. Como o pastor Abisai falava, enquanto o Rio de Janeiro está lá, a prostituição, sabe, a carnalidade, o povo tem zombado de Deus. E a Bíblia diz que Deus, Ele não tem por inocente o culpado. Quem anda no erro, quem anda no pecado, vai cair. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E Josué, no final da sua vida, deixou essa mensagem. Vocês é quem sabe. Vocês vão querer? Então tem que deixar o pecado. Inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos o quê? Assim naquele dia fez Josué aliança com todo o povo, por estatuto e direito de Siquém. Eu não sei se você quer fazer uma aliança com Deus nessa noite, eu não sei o que está acontecendo. Tem coisa que vai ter que deixar na nossa vida, para fazer uma aliança com Deus. Não é de todo jeito ruim. Vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregado e oprimido, eu vos aliviarei. Você vem como está, mas depois Deus vai fazer essa transformação. Essa semana eu estava lendo sobre aquele endemoniado de Gadareno. Como ele estava quando encontrou com Cristo. Caído, se autoflagelando. Mas quando ele teve o encontro com Cristo, foi o que aconteceu com ele. Ele foi liberto. Aquela legião de demônios saiu da vida dele. Ele agora estava investido em perfeito juízo. Deus quer sua família, toda a família em perfeito juízo. Enquanto tiver alguém na família que esteja fora, a gente precisa orar. E orar também para Deus manter tua família. Eu vejo muita gente contente. Está toda a minha família na igreja. Ah, que bênção, está toda. Continue orando, porque o preço é alto, viu? É dizer não ao pecado, é dizer não ao mundo. A gente escutou testemunho aqui de famílias que não quer pegar nada que não é dela, devolver, porque para andar com Deus, ou é Deus ou é Baal. A gente tem que andar com o Senhor. Por isso que nessa noite, Josué disse assim para o povo. Bota o versículo número 20, por favor. 20. Versículo 20. Se deixardes ao Senhor, isso é para quem está com o Senhor, né? Se deixar o Senhor, e você for servir alguma coisa estranha, Deus estranho, então Ele se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, e depois vos terá feito bem. Irmãos, essa não é minha agenda, essa é a Bíblia Sagrada. Tem gente que anda brincando com as coisas de Deus. Deus não se deixa escarnecer. Se o homem semear, ele vai ceifar. O que plantar vai colher. Eu queria que você entendesse isso. Deus quer fazer uma mudança, Ele pode mudar tudo na tua vida. Josué disse: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. É nesse momento que a gente precisa se voltar para Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Bem rapidinho, a hora já chegou. E queria fazer uma pergunta a você. Deixar os deuses estranhos, abandonar a vida que hoje você está vivendo. Hoje eu estava vendo o departamento de evangelismo e vi o diácono Charlie pregando, 2 vidas se voltaram. Foi isso? 2 vidas. Família de Jéssica. Tá, Jéssica, tá aí? Onde é que está o pessoal? Olha ali, ó. Irmã Jéssica. 2 vidas. Mas tem que deixar. Eu não sei como é que você está vivendo. Porque a gente quer servir a Deus, mas quer servir aos deuses. E está na hora de você abandonar aquilo que não agrada a Deus. Não precisa dizer a ninguém. Não precisa, é confessar o Senhor. Você reconhece que está se afastando de Deus, está na hora de voltar. Porque se afastar de Deus, a bênção que Ele deu, Ele toma. Nunca viu isso não na oração de Ana? Deus dá e Deus toma. E Deus quer continuar te conservando na vitória. Você quer voltar para o Senhor? Você quer abandonar alguma coisa que você sabe que não está agradando a Deus? Precisa dizer, é contigo com Deus. E quer voltar nessa noite, faz um sinal, que eu quero dizer, Deus te abençoe. Quem é a primeira pessoa, faça um sinal bem forte. Se alguém, faça um sinal, um adolescente, um jovem. Você entendeu a mensagem? Você já é crente, você crê, mas você talvez de alguma forma se afastou.
Quer voltar nesta noite? Faça um sinal bem forte se você entendeu a mensagem de Josué. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Mas o que implica esse serviço é deixar tudo aquilo que não agrada a Deus. Deixar os deuses estranhos, deixar coisa que não agrada ao Senhor. Alguém nesta noite? Vamos ficar de pé, toda a igreja de pé, por favor. Deus está chamando você e toda a sua família. Porventura, tem alguma família que gostaria de vir toda ela aqui à frente no altar, que você quer se consagrar ao Senhor mesmo? Você já é consagrado, sua família? Se tiver de acordo, eu queria, pastor. Então vem para cá que a gente vai orar. A sua família, talvez você esteja com seu esposo, vem com ele. Ou você está com as suas filhas hoje, venha com ele. A gente está encerrando esse congresso, é uma chamada de Deus para amar a Deus em família. Os desafios são para todos nós. E a minha casa, eu, Marisa, meus filhos estão casados, estão com a vida dependente, mas nós estamos orando, continua sendo filho, vamos servir ao Senhor. Alguém nesta noite, pastor, minha família já é que nós cremos no Senhor, mas quero me consagrar. E eu queria ir até no altar, porque existem as lutas, é aperreio, pastor. Eu vou orar por todas as famílias aqui. Se você desejar, vir até aqui à frente e venha. Nós vamos orar por você e sua casa. Talvez tenha acontecendo uma situação que você diz assim, talvez não termine mais esse problema. E Deus está esperando algo de você. Talvez você não leu mais a Bíblia junto com sua esposa. Talvez alguma coisa que preciso conversar, confessar, pedir perdão. E a Bíblia diz que até as orações são interrompidas quando o marido trata mal sua esposa. Já viu isso? Você ora, você sabe até orar, ora até bonito, mas é interrompida a oração. Porque a parte mais frágil da tua esposa, você trata com desprezo. Tem gente que não trata bem a mulher, mas você reconhece isso, ou não trata bem o esposo. Deus nessa noite está chamando, porque Ele quer fazer coisa nova na tua vida. Talvez toda a sua casa precisa ser sacudida. Às vezes, sabe, irmão, vamos cantar a música. Enquanto, se você desejar, pode subir até aqui no altar. Está terminando esse congresso. Queria chamar o pastor Abisaí aqui à frente também. Venha para cá, pastor Abisaí. Pastor Abisaí, pode subir aqui para cá. Sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. A Bíblia diz, eu estava conversando com o pastor Abisé essa semana e com Marisa. Diz assim, 2 estarão numa cama, um vai subir, o outro fica. Acredita nisso? Jesus falou. 2 estarão no campo, um vai ficar, o outro sobe. Sabe de uma coisa? Vamos subir todo mundo. É estar consagrado ao Senhor. Abandonar coisa que não está pertencendo a Deus. Deus não prometeu vitória até o fim à família. A família é uma ideia de Deus. Hoje a sociedade que nós vivemos, ela mata a família. Porque despreza a família tem sido bombardeada. Programações, coisas terríveis. Mas Deus quer fazer um milagre na sua família. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu. Não tem essa música? Vamos lá? Como Zaqueu, eu quero subir. Vamos encerrar com alegria, né? O mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti. Eu creio que Josué chamou a atenção de Deus, viu? E chamar sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Diz isso para tua esposa, para teu esposo. Nós precisamos. Eu preciso de Ti, ó Pai. Eu preciso do meu Pai. Sou pequeno demais, me dá a Tua paz. Deus quer dar paz na tua casa. Se a tua casa está sem paz, Deus quer dar paz na tua família. Entra na minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa seremos fiel ao Senhor. Sara todas as feridas, me
Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Sabe o que foi que o povo disse a Josué? Eu gostei dessa palavra. Veja se essa pode ser sua oração também. Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos outro Deus. Olha, que nunca isso seja seu pensamento, deixar a casa de Deus, deixar a presença de Deus. Para a tua perda, Israel, tu te rebelaste contra mim, contra teu único ajudador. Só quem pode ajudar a gente é Jesus. E você deixa logo Jesus. Volte para Ele. A gente está aqui orando, irmãos. Eu senti no meu coração, tem alguém que está afastado do Evangelho. Não tem por que pensei nisso. E eu quero dizer, irmão, está na hora de você voltar. Volta para Jesus. Faz um sinal, Ele está te recebendo agora. Quem é você? Você está ouvindo essa palavra e sabe que você está mais junto da tua esposa, junto com teus filhos, está afastado. Por que você não volta? Eu quero, pastor. Mas pastor, já voltei uma vez, 1000 vezes, volta 1001. Deus quer fazer um milagre na tua vida. Se tiver alguém, faça um sinal. Sou eu, pastor. Eu quero voltar. Eu estou afastado. Eu estou até rebelde. Ando com rebeldia. Mas eu quero voltar nessa noite. Se tiver uma pessoa aqui, faça um sinal agora. Sou eu. E eu quero dizer aqui, Deus te abençoe. Obrigado, meu Deus, por essa noite, por esses dias, ó Deus, pelo congresso, esse convite, esse chamado para crescermos em família, te amando, ó Deus, e fazendo a tua obra, Pai. Obrigado, ó Deus, porque Josué, ele é determinado, guerreiro, mas ele nunca deixou a família para trás. Eu e minha casa vamos continuar servindo ao Senhor. E ali ele se despedindo, dá um conselho a todos os israelitas, para que não se misture com os povos que vivem no mal, no pecado, servos de Satanás, pessoas que têm uma vida que não glorifica o nome do Senhor. Te afasta delas, se afasta da idolatria, porque se você deixar o Senhor, o mal vai pegar você na tua casa. Ah, meu Deus, quantas pessoas têm deixado a tua casa, têm deixado a escola dominical, têm deixado o evangelismo, têm deixado o coral, cantava tanto no vocal, já não canta mais. Meu Deus, traz de volta, Pai, urgente, porque teu filho Jesus que está voltando, ó Pai, e vai pegar muita gente longe, ó Pai. Eu quero te agradecer, engrandecer teu nome por cada família EBT e por essas famílias que vieram aqui para o altar. O Senhor sabe, ó Pai, o desejo deles é crescer mais, é estar mais na tua presença, meu Deus. E eu quero levantar minhas mãos e pedir a tua bênção sobre cada família aqui representada, ó Pai, sobre aqueles que estão online, que a tua graça possa alcançar, que jamais deixe Jesus, porque o profeta Jeremias disse: para a tua perda, Israel, tu te rebelaste contra o teu único ajudador. Ah, meu Deus, e todos aqueles que deixam o Senhor, o seu nome será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, as fontes das águas vivas. Que jamais possamos abandonar e que possamos chegar, te amar e fazer a tua obra, Pai. Deus, eu creio que o Senhor falou conosco, Pai, através dessa mensagem, na mensagem hoje pela manhã, o mandamento: ouve, ó Israel, eu sou o Senhor teu Deus. Que possamos ouvir, ó Pai. Josué talvez para alguns foi até insensível, ó Pai, foi duro, mas não, ele estava dizendo: ou você serve ao Senhor ou não serve ao Senhor. Ninguém pode coxar em dois pensamentos. Louvado seja teu nome, ó Pai. Obrigado pelas vidas que fizeram decisões nessa noite. Obrigado pelas vidas que no seu coração busca essa orientação, ó Pai, quer fazer a tua vontade. Toda a glória seja dada ao teu santo nome, ó Pai. Leva-nos em paz e que tenhamos uma semana, ó Pai, chegado mais a Ti, orando pela família, orando um pelos outros, orando pela grande família EBT. Mais uma vez eu louvo o teu nome por cada família que resolve se consagrar mais ao Senhor, se coloca no altar. Derrama a tua bênção e a tua graça. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Vamos dizer amém, igreja? Amém. Bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o perfeito amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com cada família que te serve, hoje e para sempre. Amém, amém. Deus abençoe a todos, uma boa semana. Vamos em frente.